Então, como esses vírus eles se reproduzem? Eu já falei com vocês que eles precisam entrar dentro da célula, eles precisam entrar em contato com a célula para que a célula comece a agir a favor dele, para poder reproduzir, para poder se desenvolver. Olha como que funciona. Ó. Então, nós temos dois tipos de vírus, igual eu falei para vocês. Vírus de DNA e vírus de RNA. Primeiro eu vou falar sobre a reprodução dos vírus de DNA. Então, o vírus tem o DNA dele. Só que ele não tem ferramenta nenhuma para duplicar esse DNA. Totalmente diferente das células. As células têm várias ferramentas que multiplicam o DNA, que duplicam o DNA. Ele não tem. Aí o que vai acontecer? Ó? Por exemplo, bacteriófagos ou fagos, eles são vírus de DNA e eles vão injetar o DNA naquela célula. Ó, vírus de DNA podem penetrar inteiros em células eucarióticas. Então eles podem entrar inteiros dentro de uma célula eucariótica. Já o bacteriófago ele não entra dentro de uma bactéria não, que é uma célula procariótica. Ele só joga o DNA lá dentro. Aí o que vai acontecer? Ó? O bacteriófago ele vai interagir com uma célula da bactéria, vai injetar o DNA. O DNA ele vai ser incorporado pelo DNA da bactéria. A bactéria ela reconhece aquele DNA como se fosse dela e começa a duplicação como se fosse o DNA próprio. E esse DNA, após ser duplicado, várias cópias, ele acaba saindo da célula e formando novos bacteriófagos e essa célula ela é destruída. Aí aqui eu até coloquei para vocês, ó, relembrando como que funciona a duplicação do DNA, né? E o DNA vai ser duplicado, transcrição, tradução, os processos de produção de proteínas que vão ajudar na composição desse novo bacteriófago. Então, a bactéria ela começa a duplicar e produzir novos vírus. O mecanismo celular age como se fosse próprio e acaba levando essa duplicação de novos vírus. Isso é uma reprodução de vírus de DNA. Agora, e a reprodução do vírus de RNA? Pensa, o RNA não tem... o RNA surge a partir do DNA, não foi assim que a gente aprendeu? Que o RNA ele surge a partir do DNA, nesse processozinho que a gente viu aqui atrás, ó. O RNA ele surge a partir do DNA num processo chamado de transcrição. Então, como que funciona esse mecanismo de um vírus que é de RNA? Então, ó, todo o vírus penetra na célula hospedeira e sai da célula por brotamento. Então, o vírus ele entra todinho dentro da célula. Tá? Ele entra todo, ele desfaz aquela cápsula e joga só o RNA. A gente vai entender o que vai acontecer com aquele RNA. Ó. O RNA viral, ou seja, o RNA do vírus, ele vai ser transcrito em RNA mensageiro, que é o RNA-M. Ou seja, vai haver uma transcrição daquele RNA e vai produzir um RNA mensageiro. Ou seja, ele vai funcionar como se fosse uma fita de DNA que produz um RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro ele vai lá no ribossomo levar informações para produzir proteínas. Então, ó, o RNA mensageiro ele é traduzido em proteínas. Por exemplo, o vírus da gripe, ele penetra todo na célula e o capsídeo é desnudado. E depois ele é reconstituído. Então, ó, o RNA viral já pode servir como RNA mensageiro e ocorre diretamente a tradução, ou seja, a produção de proteínas que vão formar aquela cápsula de novo de novos vírus. Então, olha como que funciona. Ó. O RNA viral, que é uma fita simples, vai acontecer uma transcrição reversa que a gente fala, ou seja, vai produzir um RNA mensageiro a partir daquele RNA viral, a gente chama de DNA viral, e vai haver esse processo de transcrição, produção de RNA mensageiro, e esse RNA vai ser levado depois até o ribossomo para produzir proteínas. Tá? Nessa foto aqui a gente consegue ver esse processo, como funciona. Ó. O vírus, no caso esse vírus é um vírus de DNA, e ele penetra dentro da célula, penetrando dentro da célula ele vai liberar o material genético, o DNA. Esse material genético ele vai ser reconhecido como se fosse da própria célula e vai haver a duplicação do DNA. Duplicando a gente tem um DNA novo. Esse DNA novo, que é o DNA do vírus, ele vai sair e vai aproveitar os componentes da célula e os componentes do próprio vírus e vão gerar novos vírus que vão infectar outras células. Então, quando esse vírus ele sai daquela célula ela é comprometida, ela é rompida. A célula rompendo, ela morre.
né? Ela sofre a morte celular. Aquele tecido ele começa a ser degradado e isso vai gerar um problema. Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Vamos supor, vamos falar do vírus da gripe. Aí você contrai um vírus influenza, um vírus da gripe. A primeira coisa, você começa a sentir, depois de infectado, começa a sentir uns sintomas. Geralmente você vai sentir febre, você vai ter febre, vai sentir dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza. Esses sintomas eles são bem generalizados para as doenças. Por quê? Febre é um mecanismo de defesa do seu organismo contra micronutrientes. É o que a gente chama de defesa primária. O seu organismo, barreira inespecífica, né? O seu organismo ele aumenta a temperatura para poder eliminar aquele agente intruso. Então você vai ter um estado de febre. E aquele vírus ele começa a degradar células das vias aéreas. Com a morte dessas células, as bactérias oportunistas elas vão aproveitar daquela oportunidade e vão começar a se reproduzir ali também, naquele organismo. Então você começa com uma infecção viral que vai gerar vários sintomas, mas também você vai ser atingido por bactérias. É quando começa um processo inflamatório intenso, gera uma inflamação. Aí geralmente esse processo inflamatório você tem que tomar outro tipo de medicamentos. Por quê? Provavelmente vocês já tiveram um caso de gripe, que vocês tiveram que tomar um medicamento chamado de antibiótico. Aí você vai pensar assim, antibiótico então elimina vírus. Não, antibiótico não elimina o vírus. O que elimina o vírus então? O seu próprio organismo, com o tempo, ele vai eliminar o vírus. Mas por que eu tomo antibiótico? Antibiótico serve para matar bactérias. Essas bactérias que são oportunistas, que estão aproveitando daquele momento, que vão ser eliminadas com esse medicamento que a gente chama de antibiótico. Lembrando que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente estudar as bactérias, que o antibiótico ele é produzido hoje em dia com as próprias bactérias. Então a gente consegue produzir esses antibióticos para eliminar. Então você está naquele estado de doença que você vai ser acometido por vários fatores que estão influenciados ali naquele momento. Então essa é a reprodução do vírus. Então, basicamente, o que a gente vai falar de vírus é essa. Tem uma discussão muito grande de vírus, se eles são classificados como seres vivos ou não, né? Porque são seres vivos, mas se eles não são seres vivos, eles são o quê? Né? Mas essa questão que pega dos vírus não terem células, e todo ser vivo é formado por célula, é muito importante para a gente tentar classificar. Por isso que os vírus eles são estudados à parte. Eles não têm um reino para eles não entram dentro da classificação. Eles são estudados à parte porque não são considerados seres vivos. Mas enfim, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as viroses. E as viroses, a gente tem várias viroses para a gente poder falar e vários sintomas relacionados. Eu vou passar aqui rapidamente, falar algumas e depois a gente entra mais a fundo nessas viroses. Vamos falar então umas por umas, ó. Então, primeiro, principais viroses humanas. Então, nós temos a doença, que é causada por esse vírus, a transmissão, ou seja, como é transmitido, sintomas e algumas observações. Então, vou enxugar isso aqui. Primeiro, herpes. Herpes é um vírus de DNA. Então, herpes, geralmente dá aquele machucadinho na boca, quando a gente fala de herpes simples, ou no rosto, ou em alguma parte do corpo. E a gente também tem a herpes genital, que é causada por uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, né? Que antigamente era chamada de DST, doença sexualmente transmissível. A herpes é um vírus de DNA e ela é transmitida pela saliva e pela relação sexual. Saliva se for um herpes simples e relação sexual se for uma IST. Sintomas, lesões labiais na herpes labial e genitais se for uma herpes genital. Observação, não tem vacina, tá? É recorrente por trauma, estresse e luz solar. Se você ficar muito exposto à luz do sol, uma situação de estresse, a baixa imunidade pode desenvolver essa herpes. E é um vírus que fica no seu corpo e você não consegue eliminar e em determinados momentos ele acaba surgindo novamente, tá? Mononucleose infecciosa. Mononucleose infecciosa também é um vírus de DNA, também transmitido pela saliva e secreção nasal.
tá? Sintoma: febre, dor na garganta e hipertrofia do baço. O baço ele fica um pouco reduzido. Também não tem vacina. Varíola. A varíola é um vírus de DNA. Aí olha que interessante da varíola. Ó. Provocou graves epidemias no passado. Hoje ela está mundialmente erradicada. O que significa isso? Não tem mais varíola no mundo. E o último caso ele foi registrado lá na Somália em 1977, ou seja, tem bastante tempo. O vírus está guardado em laboratório para estudo. Ele está guardadinho lá e é um vírus que foi estudado conseguiram eliminar. Lembrando que a vacina, que é uma coisa que a gente toma para poder prevenir contra os vírus, a vacina ela foi criada a partir da varíola, trabalhos feitos com a varíola, depois a gente vai falar melhor sobre isso. A febre amarela. A febre amarela é causada por um vírus de RNA, tá? E é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, um mosquito que a gente ouve muito falar aí da dengue, a gente vai falar daqui a pouco. Então, febre amarela é uma doença causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Então, ó, esse mosquito a gente chama um mosquito de vetor. É ele que carrega o vírus e consegue transmitir para outras pessoas. Ele é um vetor, tá? Ele consegue transmitir. Sintoma: febre, dor muscular, dor na cabeça, icterícia, que a pele fica um pouco amarela, fotofobia e processão. Há vacina que protege por até 10 anos. Não existe vacina contra a febre amarela e a pessoa fica imunizada por até 10 anos. Depois tem que tomar mais uma dose para a imunização seguinte. Dengue. Dengue também é um vírus de RNA que também é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ou seja, um mesmo mosquito consegue ser vetor de doenças diferentes. A gente vai ver isso daqui a pouco também. Mesmos sintomas da febre amarela, tá? E na segunda infecção pode ocorrer a grave dengue, chamada de dengue hemorrágica, que gera uma hemorragia que a pessoa pode ser levada à morte, né? Não há vacina, infelizmente. Dengue não tem vacina. Papiloma. O papiloma é o vírus que a gente conhece como HPV. HPV ficou conhecido, esse papiloma vírus, né, o HPV, porque a gente tem uma campanha aí de vacinação contra esse vírus. É um vírus que pode causar na mulher, por exemplo, o câncer do colo do útero, que é o HPV. É um vírus de DNA. E ele é transmitido de contato da pele e também contato genital. Pode ocorrer verrugas na pele, que são papilomas, que é o HPV 1, de 1 a 4, e verrugas genitais, que é o HPV 6 e 11. Então, verrugas são causadas pelo papiloma, que é o HPV, e também verrugas genitais, se for o caso de transmissão genital. Então, o HPV 16 causa, por exemplo, o câncer uterino. Então, por isso que é importante essa campanha de vacinação contra o HPV. Aí, interessante falar, né, que a campanha ela foi inicialmente criada para as meninas, adolescentes, para se imunizarem contra o HPV, que depois podem entrar com relações sexuais que podem levar ao desenvolvimento de um câncer uterino. Só que depois os meninos também foram inseridos, porque o HPV também previne contra verrugas e também impede a transmissão para as meninas. Então é importante essa campanha de vacinação contra o HPV. Hepatite A, que é uma hepatite infecciosa, também é um vírus de RNA fecal-oral, ou seja, é mecanismo oral com água contaminada, alimentos contaminados, dessa forma que a gente pega a hepatite A, por exemplo. Eu tive hepatite A já. A maioria é assintomática, mas pode dar febre, vômito, icterícia e náuseas. E há vacina contra a hepatite A, tá?